Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do nosso podcast do Montando um Time. Antes de começar, não esquecer de entrar nas nossas redes sociais, no Instagram, @Montando um Time, acionar o sininho, colocar para acionar as notificações, o nosso canal no YouTube, se inscrever também, acionar o sininho, no TikTok, @Montando um Time, em breve no Spotify. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas entrevistas. A nossa convidada de hoje é a Stephanie. A Stephanie, ela é fonoaudióloga, o Gustavo vai dar mais detalhes. Ela é também da equipe da Laopa, onde os nossos filhos fazem terapias. E ela foi peça fundamental, juntamente com a outra fono que trabalha com a gente também, que é a Kênia, para que o nosso filho, que era não verbal, viesse a falar. Seja muito bem-vindo, Stephanie. Vou passar para o Gustavo para ele poder falar quem é a Stephanie. Stephanie é fonoaudióloga formada pela UFMG, especialista em linguagem pelo Cefac, Saúde e Educação. Ela é terapeuta certificada pelo método Denver de intervenção precoce e terapeuta Prompt, especializado em apraxia de fala. Stephanie, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, em que a gente vai dar continuidade a essa temática do desenvolvimento do neurodesenvolvimento. Dos transtornos do neurodesenvolvimento infantil. Isso. E o que nós podemos e devemos fazer para auxiliar as crianças a atingir a plenitude de suas capacidades, sempre no intuito de trazer informação, propagar o conhecimento, promover a inclusão e acolhimento dos nossos ouvintes. Stephanie, seja muito bem-vinda. Vou interromper o Gustavo um pouquinho, porque na verdade esse é o nosso principal objetivo aqui, é trazer informação de qualidade, com profissionais que são capacitados, na verdade altamente capacitados, responsáveis e que têm um comprometimento com os seus pacientes. Todos os nossos entrevistados, nós os conhecemos e a gente sabe as pessoas que são e a qualificação que eles têm. Isso é uma coisa muito importante, porque informação na internet tem aos montes, mas de qualidade e com responsabilidade, nem todos são. E a Stephanie é uma pessoa daquelas que a gente confia e que tem todos esses pré-requisitos. Bem-vinda. Que ótimo. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de poder participar desse projeto com vocês. Obrigada pela oportunidade de poder falar para o público de vocês. E Stephanie, para a gente começar de cara, o que você poderia colocar para os nossos espectadores aí? O que seria o objeto ali entre audição, fala e o objetivo, né, do trabalho do profissional da fonoaudiologia no tratamento de pessoas, jovens, crianças ou até adultos que estão diagnosticados ali dentro do espectro autista? Então, como a gente já sabe, a criança que tem TEA, o adulto, enfim, tem dificuldades de comunicação. E aí, o que acontece é que, com essas dificuldades de comunicação que essa criança tem, a principal área que é afetada numa criança que tem TEA é a pragmática, né? Ela pode ter outras áreas que são afetadas, como fala, pode ter audição, pode ter as questões de motricidade orofacial também afetada, mas a principal é a pragmática, que é o quê? O uso social da linguagem. Que seria a linguagem funcional. Isso, a linguagem funcional. É a criança saber usar o repertório que ela tem, né, de vocabulário ou qualquer outro recurso comunicativo. Não basta falar palavras ou frases se ela não tem sentido, não é funcional. Se ela não tem funcionalidade. Isso. Então a gente pode dizer que o fonoaudiólogo, na verdade, ele trabalha não só com linguagem oral, né? Ele trabalha diversos aspectos, diversas facetas da comunicação humana. Linguagem oral, linguagem escrita, expressão corporal, eventualmente, fala, voz, audição. Isso. Seletividade alimentar, é muita coisa. Muita coisa, justamente. Tudo que vai muito além da fala, né? Na verdade, a fala é uma consequência de um processo, né? Mas para a gente chegar nessa fala, a gente passa por outros pré-requisitos que ajudam e que dão base para essa fala se desenvolver, né? Então, tem muita coisa de comunicação não verbal, tem a parte da fonologia, que são os sons, né, de cada letra, tem a parte de semântica, tem o vocabulário, então tem muita coisa que vai muito além da fala. E a fala é só uma consequência de todos esses
pré-requisitos caminhando, se desenvolvendo bem. E nós estamos focando aqui nessa questão da fala, que é uma característica muito comum nas pessoas diagnosticadas no espectro autista, que é ou a ausência completa da fala, que é o que chama muitas vezes a atenção, ou então a ausência de uma fala, vamos dizer, funcional. A pessoa tenta se comunicar, mas não consegue se expressar de forma adequada. Que é a principal forma de como a criança chega para você. Chega para você primeiro, porque ela não fala nada, vai dando 2 anos, a criança não fala nada, ou a fala não é funcional. Justamente, né? Então elas chegam, geralmente, principalmente, né, para as crianças que têm tela, chegam primeiro para fono, né? Porque são crianças ou que ainda não falam, ou que falam muito pouco, e que têm algumas falas também estereotipadas, né? Que são as ecolalias, enfim. Então, isso começa a chamar a atenção da família e é onde chega para o consultório. E a partir daí, né, no consultório, depois da nossa avaliação, a gente começa a dar os encaminhamentos necessários, né, com os médicos, enfim, e com outros profissionais da área da saúde, o pessoal da TO, da psicologia. Às vezes vem do psicólogo, mas às vezes vem do médico que já encaminha, já dizendo quais são as terapias que precisam ser feitas. Às vezes o pediatra, né, já começa a sinalizar. Mais neuropediatras, né? Isso. Os pais não aceitam no primeiro momento a do pediatra, né? Isso, a do pediatra, e vão procurando, enfim. E, assim, junto com, logicamente, o engatinhar, os estágios evolutivos da criança, né? O engatinhar, o levantar, o dar os primeiros passos, a fala também é uma das questões que gera mais ansiedade, assim, nos pais que ficam esperando, né? Um papai, uma mãe, uma comunicação além daquele olhar. Nessa questão do diagnóstico do TEA, né? Até que se chegue a esse diagnóstico, na verdade. Quais que seriam os sinais mais comuns a que os pais devem ficar atentos para identificar que a criança pode ter um atraso, pode ter uma deficiência nesse desenvolvimento, para chamar a atenção ali, que eles devem realmente ficar atentos? Então, o que acontece? Geralmente, os pais começam a se atentar para esses sinais, né, para o atraso de fala de fato, só depois, quando a criança já está ali com 1 ano e meio, 2 anos, mas tem sinais, né, que aparecem antes dessa idade, né? Ainda quando bebês, a gente já consegue reparar em algumas coisas que não estão caminhando bem no desenvolvimento de linguagem. Então, no caso de crianças TEAs, né, a gente tem bebês que não fazem contato ocular ou que fazem muito contato ocular de uma forma, né, que não é adequada, crianças que choram muito, crianças que não choram, crianças que não choram, crianças que não engajam na brincadeira com os pais, né? Então, quando a gente é bebê, a gente tem aquela brincadeira, né? Que a mãe usa o manhês lá com a criança e vai brincando com a criança e vai fazendo cosquinha e vai fazendo carinho. E geralmente essas crianças, né, que têm TEA, elas têm muita dificuldade de se engajar nesse tipo de brincadeira e de manter, né? Quando elas conseguem engajar nessa brincadeira, elas têm uma dificuldade muito grande de manter essas brincadeiras. E ali eu tenho toda essa dificuldade da troca comunicativa, mesmo sendo um bebê. Depois ela começa a balbuciar, começa a vocalizar, né? Que foi o caso do Felipe. O Felipe falou, ele balbuciou. Ele até falava frases, mas ele falava tão rápido que era impossível entender o que ele fazia. A questão dele não era a fala, mas também tinha a questão comportamental que não era adequada. Pois é. Ao contrário do Mário, que era 100% não verbal. Isso. E aí eu posso ter crianças que têm a fala, que é o caso do Filipe. O Filipe já chegou no consultório já falando até algumas palavrinhas, até algumas frasezinhas bem curtinhas, mas ainda assim, de forma ecolálica. Algumas frases tinham função, ao contrário do Mário, né? Que foi uma criança realmente não verbal. Então, a gente tem aí esses dois extremos que chamam a atenção no desenvolvimento e que é importante a gente ficar de olho, porque tudo que foge ali, né, do equilíbrio é o que chama atenção. Como dizer, são os distúrbios do neurodesenvolvimento infantil, que a gente vai seguir pelos marcos do desenvolvimento. É a hora de balbuciar, é a hora de falar
palavras, sons. Isso. Chega na hora da frase, que foi o caso do Mário. Não foi o Mário, foi o caso do Filipe. Opa, pera lá. Aí veio o iPhone lembrando o Theo e o Luca, Uhum. no aniversário que nasceram de 33 semanas prematuros, e eles falavam frases completas, com função, brincando um com o outro. E eu olhei e falei, peraí, o Filipe tem 1 ano e 7. Ele não fala a frase completa. E parece mais um papagaio, de tão rápido que Aham. falava, né? Ele tinha uma fala não articulada, né? Ele falava tinha uma frase inteira que uma você não melodia, conseguia. uma prosódia de fala, mas era tão Incompreensível, rápido que que era não era incompreensível. inteligível. Falei, tá errado. Então vamos pra Thelma, da Thelma vamos na escola. É Teia também. E, apesar de ser na mesma família, são 2 espectros completamente diferentes. Diferentes, isso. Com abordagens completamente Completamente diferentes. diferentes, isso. E qual que seria, assim, Stephanie, o período, né, dentro desses marcos de desenvolvimento mais comum de aparecerem esses primeiros sinais? Seria ali ainda neném, na primeira infância? Como eu disse, ainda neném, a gente consegue sim já reparar nesses sinais, mas eles começam a ficar mais visíveis para a gente depois de 1 ano e meio da criança, porque daí vem os outros sinais que não estão relacionados somente à comunicação. Tem a parte, né, do comportamento, as questões sensoriais, e isso tudo junto vai chamando bastante atenção, mas com certeza as questões de comunicação, da fala, são as que mais chamam atenção, que grita mais mais. causam angústia, ansiedade nos pais. Será que o meu filho vai falar meu nome? Eu, por exemplo, tinha muita dúvida. Ainda mais o meu nome, que não é um nome fácil. Florência. Eu falei, vai falar Florência nunca, meu Deus. Fala. E aí foi Falou. acontecendo, e é por isso que eu acho que isso acontece, né? Por isso essa ansiedade, essa angústia toda dos pais, esse desejo muito grande pela fala, né? Mas em terapia fonoaudiológica mesmo, é óbvio que a gente está buscando sempre a fala, porque é um recurso comunicativo mais fácil de ser compreendido, mais fácil de ser usado ali pela criança. Claro que envolve um monte de processos da fala, não é assim, né? Simplesmente só falar. Então, é claro que a gente está em busca dessa fala, mas principalmente a gente está em busca de comunicação funcional, porque de nada adianta eu ter uma criança que é falante. É como mas se fosse um que papagaio. Não adianta você ter um papagaio, papagaio de de pirata se não tem função nenhuma. É isso, entendeu? Então, eu mesmo tive um paciente que fazia uso de palavras assim super complexas, mas era um paciente que ele gostava muito do Snoopy. É o hiperfoco. O hiperfoco dele era o Snoopy, então ele tinha um filme do Snoopy que era 1h45 e ele conseguia, né, gravar e fazia todas as falas do filme 1h30, tudo certinho, né, ali de forma até ecolálica mesmo. Ele falava todas as palavras, mas isso para interação, meu Deus, a gente não conseguia interagir assim, né? Não tinha Então, troca. não tinha troca comunicativa. É justamente isso. Então, de nada adianta eu ter uma criança falante que não funciona de verdade para trocar, para se comunicar. É isso que é o importante da terapia fonoaudiológica. Opa. Alguém chegou lá. Pode Isso aí continuar. vai ter que editar depois. Stephanie, e a gente está falando muito de ecolalia. Explica pra gente o que vem a ser o significado desse termo técnico. Então, a ecolalia é uma repetição que a criança faz depois que ela ouve alguém falando, depois que ela vê algum desenho, que ela escuta alguma coisa no Por exemplo, rádio. Mário tá feliz? Mário feliz. Isso, é uma coisa que ele fala muito o tempo todo, ele está exposto àquilo dali, acabou virando, sim, uma fala, começou como uma fala ecolálica, mas que depois a gente foi transformando essa fala até ela ficar um pouco mais funcional. Então, existe a ecolalia imediata, que é a ecolalia, né? Eu tô falando, então eu falo, oi, tudo bem? E a criança repete exatamente, oi, tudo bem?
né? E existe a ecolalia tardia, né? Que acontece depois, a criança fica presa àquela sentença e por algum motivo, porque se interessou, porque gostou da sonoridade, enfim, porque viu o desenho e se animou demais, e depois ela começa em outros ambientes, né? Trazer aquela mesma fala. Mas aí a gente vai trabalhando para deixar essa fala mais funcional. E Porque conforme essa fala vai ficando funcional, a ecolalia vai diminuindo. E não necessariamente a ecolalia, ela é necessariamente mesmo um fator negativo. No caminhar da fala para quem é 100% não verbal, a ecolalia é um começo. É um começo. Porque muita gente acha assim, a ecolalia está só repetindo, só Tá repetindo. só Não, repetindo. não, é um começo, é um sinal positivo, Ela pode ter um mas valor ela comunicativo. tem um valor, ela tem ali o seu lado positivo, porque sinaliza ali um caminhar para uma fala funcional. Não necessariamente ela é 100% negativa, correto? Eu tô falando bobagem. Corretíssimo, isso. A ecolalia, ela pode acontecer por vários motivos, mas ela pode ser uma fala realmente estereotipada, a criança pode usar aquilo para se regular de alguma forma, mas ela também pode ter um valor comunicativo. Às vezes é só uma forma da criança tentar te dizer algo e pela disfuncionalidade da comunicação dela, ela não consegue te dizer, né? Pode ser o começo, né? Como diz, Pode ser o um começo. início. Então, assim, outro dia eu estava em consultório e eu estava com um paciente muito ecolálico, né? Ele tem uma dificuldade de elaboração de fala muito grande e ele ficava o tempo todo dentro do meu consultório e repetindo: você é a mamãe do meu boneco, você é a mamãe do meu boneco. E ficou naquela. E eu tava sem entender, e ficou uma fala bastante ecolálica mesmo. Até que eu fui entender o que, que ele queria me dizer com aquilo. Ele estava querendo dizer que eu era amiga dele, que ele estava gostando de estar ali comigo. E aí, depois, quando eu coloquei essas palavras, é isso que você está querendo dizer? Ele, é. E aí, ele começou a usar e começou a elaborar. Eu gostei de você, né? Eram as primeiras sessões dele. Então, a ecolalia retrata essa falta de elaboração, né, de fala que essas crianças têm, mas também a gente trabalhando isso é um indicador, sim, de que a gente vai conseguir mais para frente elaborar melhor essa fala para as ecolalias irem sumindo, diminuindo. Stephanie, a fala é um processo, vou dizer assim, né? O desenvolvimento dela, e etc. Isso. A gente está tratando aqui da ecolalia, da ausência de fala, mas eu queria saber se existem outros, vou nominar, talvez equivocadamente, distúrbios nesse desenvolvimento que possam ser considerados aceitáveis ou até comuns, que não possam ser confundidos aí com o eventual diagnóstico do espectro, dentro de determinadas faixas etárias e a partir de quando que eles deixariam de ser aceitáveis, né? E que é necessária realmente a intervenção do fonoaudiólogo para fazer essa correção. Pois é, que ótima pergunta, porque daí a necessidade da gente procurar um profissional que seja de fato qualificado, que saiba de verdade de desenvolvimento da criança, que acompanhe bem essa parte, né, que seja especializado, porque tem muita coisa que é esperada no desenvolvimento típico. A ecolalia que a gente estava falando aqui agora, ela é esperada sim no desenvolvimento típico. Só que diferente, né, das crianças que são TEA, no desenvolvimento típico, a ecolalia ela acontece durante um tempo, né? Ela tem ali um prazo para acontecer. Nas crianças com TEA, é uma fala que tendencia a permanecer, né? Ou às vezes não tem. Ou às vezes não tem. A gente pode também pensar em outras questões que são esperadas, por exemplo, quando a gente fala dos fonemas, né? Tem fonemas, os pais às vezes ficam super preocupados. Nossa, mas ele ainda não faz o rã de barata. A criança tá lá com 2 anos e meio, né? E na verdade, essa é uma troca fonológica esperada para essa idade, né? Existe um limite para cada um dos fonemas, para a gente esperar e para a gente para a criança poder, na verdade, adquirir aquele fonema de forma adequada. E assim, quais são as patologias que, né, o que mais se confunde
com o TEA. A gente escutava muito assim, apraxia, a gente sabe que é que geralmente as pessoas chegam, sempre não vai na fono, deve ser apraxia, pode ser que seja apraxia, e às vezes é TEA. E aí, toda mãe fica com a esperança de tomara que seja apraxia, e na verdade é um TEA. Justamente. O que diferencia o que é. Primeiro, assim, né? Até para esclarecer. O que vem a ser a apraxia e como que ela se diferencia, né, do diagnóstico do TEA ali, que gera esse distúrbio de linguagem. Então, primeiro é importante a gente falar que quando se trata de desenvolvimento de linguagem, a gente tem aí vários outros distúrbios que se parecem com TEA, não só a apraxia. A apraxia hoje é muito falado, mas a gente tem aí o TDL, a gente tem um atraso de fala. O que é o TDL? Eu não sei o que é TDL. Transtorno de linguagem, né? Transtorno de linguagem, que é um atraso também, ele vai acometer aí outras áreas da linguagem. Mas hoje, dentro do TEA, a gente tem essas questões de apraxia que são muito presentes, porque é uma dificuldade no planejamento motor da fala, né? Esse diagnóstico de apraxia, ele pode acontecer de forma isolada do TEA, né? Ou junto com o TEA, né? É comum que crianças com TEA tenham, sim, apraxia, mas não é sempre que acontece, né? Pode acontecer da criança ter somente o TEA e somente a apraxia, ou as duas coisas juntas. E acaba que ficou a mais famosa, foi a apraxia que acabou ficando mais famosa, né? Porque a apraxia chama muita atenção por várias questões, por lidar com essa parte, né, de articulatória, do planejamento motor, e também por essa questão do diagnóstico, né? Tem muitos pais que têm muita resistência com o diagnóstico. Luto de diagnóstico. Isso, de TEA, e aí, apraxia. Prefere escutar a apraxia, mas não quer escutar o TEA. E aí ninguém tem tudo quer isso. escutar um TEA. E aí, as diferenças cruciais entre esses diagnósticos são: na apraxia, a gente tem uma dificuldade que se restringe ali à questão do planejamento motor. Ela pode ser uma criança que talvez faça um pouco menos de contato ocular, enfim, pode ser. Ela pode ter alguns traços ali de TEA, mas não necessariamente... não é como mas é porque o TEA. Ela tem um dificultador da comunicação ali, que é a questão da apraxia, que vai acabar sendo um empecilho mesmo para ela se comunicar de forma ali extremamente adequada, né? Mas as crianças com TEA que têm apraxia são crianças que têm um prejuízo de fato social. Né? Porque não é só a fala, tem a parte psicológica e tem a parte que tange da terapia ocupacional também, não é só a fala. Isso, tem a função, né? Crianças que têm apraxia, geralmente são crianças que têm intenção comunicativa, então ela tá ali, ela tá tentando, e você vê ali que ela tem uma dificuldade mesmo na hora de articular. Algo pontual com a fala. As crianças com TEA nem sempre tem intenção comunicativa, né? Ou tem muito pouca. Então, isso é um marcador, isso é um diferencial para esses dois diagnósticos, né? Colocando assim, voltando um pouco o foco para o desenvolvimento das crianças chamadas neurotípicas, né? O ambiente pode influir no desenvolvimento dessa apraxia? Porque vou colocar aqui porque a gente está saindo agora de um ambiente pandêmico. Então a gente ouve muito relato de que a criança ficou isolada dentro de casa, os pais trabalhando, foi cerceada durante um bom período de desenvolvimento ali do contato social com outras crianças, com outros adultos, ficou muito restrito à família, telas, etc. Então, assim, um ambiente mais restrito pode prejudicar esse desenvolvimento, pode acabar levando a um diagnóstico nesse sentido. Na verdade, nos tempos de hoje, tudo que acontece se coloca a culpa mas na pandemia, meu filho não é... Só que nem sempre é real. Porque, por exemplo, a gente tem 5 filhos e eles tiveram aulas durante todo o período de pandemia. A gente tinha uma pedagoga. E quer queira que não, são 5 crianças. Por mais que o Mário era 100% não verbal, ele tem 3 outros irmãos para poder estar gerando estímulos. E mesmo assim, ele permaneceu não verbal. Então, assim, a pandemia tem lá
todo mundo gosta muito de colocar assim, a pandemia cerceou a interação das pessoas, das crianças. Eu concordo. Só que não é 100% a culpa da pandemia. É o seu Justamente. filho que tem um transtorno. É claro E que aí a pandemia... a aceitação da família. É uma forma de tirar um pouco o peso do diagnóstico do TEA de si, Aham. né? De si, que o meu filho tem TEA, e aí eu divido um pouco com a pandemia. Assim, quem sabe, eu consigo começar a aceitar. E depois viver esse luto, e depois para viver a aceitação. Justamente. É claro que a pandemia, ela influencia negativamente no processo. Claro, você ficou limitado ali em termos das trocas comunicativas. Mas quando a gente pensa em comunicação, nós temos muitos aspectos da comunicação que são inatos. Até porque tem pais que, Né? por exemplo, têm filhos únicos. Se você for pensar, eles também, no primeiro ano de vida, eles não necessariamente vão conviver com outras crianças. E tem crianças E que... vão desenvolver normalmente sem nenhum E distúrbio. moram isoladas num Moram- sítio, na cidade do exatamente. interior, E e fala, mesmo assim Tudo bem. conseguem desenvolver. Então, a gente tem que prestar atenção nessas questões inatas do desenvolvimento, tá bom? Então, por exemplo, contato ocular. É inato. Ninguém tá com o bebezinho e ensina pro bebezinho que toda vez que tá falando com ele precisa de olhar. Vai Às vezes você pega e fala acontecendo. assim, olha aqui. E às Aham. vezes a criança não olha, ela tá ali, ó, em outro lugar. Pois é. E é isso que acontece. No desenvolvimento típico, a criança vai aprendendo aquilo ali de forma inata. Então, a mãe faz uma voz com uma melodia agradável, eu olho, e aí começa essa troca de olhar. Então, tem esses aspectos da linguagem, são todos os aspectos pragmáticos, né, do uso social, de utilizar gesto, da comunicação não verbal, do engajamento na interação, que aí independe dessas questões da pandemia. Concordo plenamente. Certo. E uma vez identificado ali que tem algum distúrbio, tem algum problema nesse desenvolvimento da comunicação, qual que seria o momento ideal para se dar início às intervenções com o profissional? Quanto antes. Ontem. Isso, o quanto antes melhor, né? Porque já se sabe que as crianças antes dos 5 anos, elas estão ali mais aptas para o desenvolvimento por causa da questão da poda neural, né? Que é quando os neurônios estão ali mais dispostos a captarem informações. Daí conta para as pessoas, a gente já falou de poda neural até com a Thelma aqui. A famosa Vamos rodar. neuroplasticidade. Neuroplasticidade, isso porque mesmo. tem a neuroplasticidade e a poda neural. A poda neural, ela vai acontecer independente da criança ser TEA ou não. Ela acontece com todas Pra as todo- pessoas. É Isso. como se fosse uma árvore. Eu estava vendo o Dr. Thiago Castro, um abraço para ele, explicando que a poda, ela vai acontecer de qualquer forma. De qualquer forma. Para todas as pessoas. É como se fosse uma planta que está crescendo e a gente vai lá, corta os galhos para que ela se desenvolva melhor. Isso. Só que em algumas crianças, quando acontece a poda, há uma regressão. Isso. Correto? E aí é por isso que a gente precisa de aproveitar, por isso que essa criança precisa de chegar o quanto antes para a intervenção, para a gente dar uma boa base para ela, né? Para que quando Pra ocorra a fincar poda, as raízes. para ficar raiz, para solidificar, para que quando Isso. ocorra a poda, ele não perca essa função que ele conseguiu adquirir até aquele Isso. momento. A gente dá mais chances, mais possibilidades para essa criança. E essa fase é super importante, porque vai influenciar no prognóstico de vida dessa criança. Eu tenho uma colega, uma amiga, que o filho, na época da poda neural, ela até tem um vídeo que foi a última vez que ele falou. Foram as últimas frases dele. Depois disso, ele nunca mais falou. Isso Existem é muito Existem chocante, alguns né? relatos e é isso, é chocante. Existem hoje muitas pesquisas nessa parte. Tem aí a regressão, né, de linguagem, de habilidades de forma geral do TEA, é muito estudado. E hoje ainda não se chegou a uma conclusão de fato como é que isso acontece, o porquê que isso acontece, porque assim, a gente pensa que isso pode ter influência de vários outros fatores. Não só Então, da poda neural. isso. Mas geralmente, atualmente, eles botam meio que na conta da poda. Isso. Mas
Mas ainda não está estruturalmente assim. É isso mesmo, não é? Ou é da própria criança? É a evolução daquela criança. Temos que estudar mais para a gente poder Eu tô saber. estudando também. Isso. Isso mesmo. E, Stephanie, a partir do momento que a gente dá início a essas intervenções, quais que são as habilidades ali, geralmente, que são treinadas com o objetivo de desenvolver essa comunicação com a criança? Uhum. Isso vai depender de cada criança, né? É importante a gente pensar num planejamento terapêutico que ajude essa criança a vivenciar novas experiências para que ela tenha oportunidade de desenvolver o que ela precisa. Então, a gente tem que estar ciente das potencialidades daquela criança, porque aquilo dali pode ser um recurso a gente pode que a usar gente como vai exemplo, usar por em exemplo, terapia. assim, o Mário, por exemplo, que é um não verbal, e o Filipe, que é meio completamente diferente. Uhum. No Mário, qual seria o planejamento para o não verbal, 100% não verbal? Então, é muito diferente, porque vai depender de como é essa criança não verbal. Mas, por exemplo, no caso do Mário, o Mário sempre foi uma criança não verbal, mas que adorava brincar comigo de cosquinha, de rodar. Então, eu investi demais nesse tipo de brincadeira, porque ali eu conseguia uma troca comunicativa com ele muito grande. São as brincadeiras sensórios sociais que O funcionam até hoje cognitivo muito. dele é muito bom. E o Mário tem uma questão que é muito positiva, né? O Mário é extremamente inteligente, né? Ele é muito inteligente. Então, isso também é outro facilitador. Tem crianças que não têm Mas esse também tem as cognitivo, suas que aí o planejamento... rigidezes lá na parte da terapia ocupacional. Isso, justamente. E aí, então a gente tem que ir sabendo caminhar sobre essas questões, né? Ele é muito rígido com determinada coisa, então eu vou aproveitar mais disso daqui, a gente vai trabalhar para diminuir essa rigidez aqui. Então, E assim no que comecinho, às vezes, eu lembro bem, quando ele começou a falar assim, a fala parecia até parecia sofrido para poder sair por causa da apraxia, né? Aí ele começou a ter um pouco mais de assim, intenção, e aí e veio o mesmo quando dificultador da começou a apraxia. falar e falar, agora que ele fala algumas frases e tudo, você vê que Tem é momentos que ainda difícil, que às vezes é difícil. difícil, às vezes é um Uhum. pouco mais, parece sofrido de sair aquele som. Parece que que a criança faz um esforço muito grande para sair Justamente, ela tá um mandando som. informação pro músculo e o Mas músculo ele não tá não tá respondendo. conseguindo falar. É diferente do Filipe. Diferente do Filipe, que já consegue, né, ter um melhor desenvolvimento nessa parte do planejamento motor, né? E que tem muita intenção também, isso é muito bom, isso é um indicador também de prognóstico bom, ele é muito aberto às brincadeiras, aos estímulos, e ele Ciumento. demais, e muito fofo, né? Tem que ser falado também. E bravinho. E bravinho, mas bravinho, muito fofo. Outra questão, Stephanie, porque em alguns casos a gente sabe que acaba que não se desenvolve, não se consegue desenvolver ali uma linguagem verbal, né? Uhum. Então, nessas hipóteses, o que é possível se fazer para que a criança não acabe sendo isolada no meio social, justamente por essa, apesar de ter uma intenção comunicativa, ela não consegue verbalizar. Se trabalha outros meios, linguagens alternativas? Para que a Como gente tire os Isso. autistas dos quartos de casa, dos Exato. pais que guardam seus filhos em casa Uhum. com vergonha, porque o filho não fala, mas também não estimulou, não levou nas terapias, pegou o diagnóstico, pegou para si, guardou em casa, não sai, tipo não de expõe. linguagem, É muito comum de Muito acontecer. comum. uma forma de comunicação alternativa, talvez Uhum. por sinais, e hoje a gente tem vê até muito em alguns filmes, né, ou programas televisivos, eu já vi isso recentemente, Tem que até disponibilizam recentemente equipamentos de tecnologia, por exemplo, Isso, para que até ele possa, sei lá, digitar, um escrever tablet. A gente tem uma amiga que tem o tablet onde ele pega Uhum. e Isso. é o Por sinais, CA, né? indicações. Comunicação alternativa. Explica pra gente Isso. como que isso funciona. Como é que isso funciona? Primeira coisa, quando a gente está em terapia fonoaudiológica, a nossa primeira preocupação é comunicação funcional. Se vai ser verbal ou não,
conforme a gente for caminhando na terapia. Que não é da noite para o dia, Não não é é em da um noite de ano, não é em jeito, 2 anos, é tempo. Isso é Porque tempo, tem gente que a quer que o filho fale em um intervenção ano. qualificada, a Não vai. intensidade, a consistência. Tem todo esse caminho aí por trás. A nossa preocupação, então, é a comunicação funcional. Então, se eu tenho uma criança que não está desenvolvendo ali uma comunicação verbal, eu começo a dar recursos para essa criança se comunicar melhor. Então, o que eu tenho hoje de comunicação alternativa? Tem o PECS, que é o sistema, né, de troca de figuras. Hoje a gente tem a ajuda da tecnologia, então a gente tem tablets aí que vão ajudar com programas, né, que vão ajudar a gente também nessa Que é só para comunicação. isso, não é para a criança ficar morando nas telas, né? Isso, que é uma outra coisa importante. A gente, eu já vi, ainda estudei pouco sobre isso, mas uma comunicação por meio de pulseiras, sabe? Cada pulseira tem uma cor e a criança vai apontando algumas coisas. Então, a gente tem aí vários métodos, vários materiais que ajudam nesse desenvolvimento de linguagem. E às vezes não é nem o material em si, né? Eu já tive um paciente que, quando chegou para mim, ele era não verbal, uma criança, assim, realmente muito grave, e que essa criança só gritava. E no começo. 3 de suporte, 3, 3, 3. Uma criança muito grave mesmo, assim. E eu comecei a trabalhar com ela, e o meu recurso com ela na época foi deixar o grito dessa criança funcionar. Então, a gente ensinou um grito para ele pedir, porque era só grito que ele fazia, de verdade. Tinha uma melodia, uma prosódia do grito quando ele estava pedindo alguma coisa. Tinha a prosódia quando Cada ele queria... grito era de uma forma. diferente. O que ele, Obviamente, que ele queria depois, essa comunicação, né, conforme muito tempo de tratamento, não é da noite pro dia, a gente foi trabalhando, enfim, e a gente consegue hoje ter uma comunicação com ele por meio do PECS. Ele é super funcional no PECS, mas foi um começo difícil, né? Pensa só. um começo difícil para você, para a criança, para a família. Justamente. E aquela família aceitar aquilo e caminhar com aquilo. Aceitar, isso é muito difícil. entender, né? Porque a família fica perdida mesmo, e né? a gente fica ansiosa em querer. Gente, meu filho não vai falar meu nome. Tem até um vídeo no YouTube que é o vendedor, Vendedor Pitbull? o vendedor Pitbull, não sei se você já viu o que ele fala. Não. Ele é um empresário de sucesso e tem vários livros e tal. E aí ele teve o primeiro filho, e aí ele teve um segundo filho, e o filho dele é um autista e não verbal. E ele fala, e você caminha, e o que para vocês é a coisa mais normal do mundo, mais simples do mundo, que é: oi, pai, tudo bem? Oi, papai, tava com saudades. Saiba para você, ele fala, a frase dele abre aspas, fala: saiba que o sonho da minha vida é meu filho falar meu nome, e sabe que um dia eu vou voltar aqui e eu vou chegar e vou contar para me chamar de papai, e eu vou voltar aqui e vou chegar e vou contar para vocês que ele me chamou de papai. E ele criou, inclusive, um centro, carioca, salvo engano, ele criou um centro de terapias em função do filho dele. Que bacana. Porque o sonho, ele sabe para vocês que o que é simples para você, para mim é o sonho da minha vida. No consultório, na clínica, é comum a gente, às vezes, estar lá festejando uma conquista que é mínima, mas pode parecer que para mínima, aquela mas criança pra aquela é tudo. É muito comum. Ontem mesmo eu tava lá numa sessão com o Mário e com o Pipo, e a gente foi fazer uma brincadeira, e o Filipe elaborou uma frase maravilhosa, assim, e falou com o Mário, e o Mário respondeu elaborando também, e foi uma coisa assim, estávamos eu e as ATs deles, e a gente, nossa, que legal! E a gente festeja, enfim, porque apesar de eles terem usado frases simples e que para outros pais, né, de crianças típicas, seja uma cena que eles veem com toda total hora naturalidade, assim, para nem quem tem sempre o combo, não é. isso. É justamente isso. Então, ontem a gente estava
festejando com os meninos por causa dessas conquistas pequenas. Mas são pequenos passos todos os dias. O Mário começou com o eu quero, né? Eu quero. E aí eu vi chamando a atenção da gente. Vocês estão fazendo ele deixar perder o eu quero. Não pode ensinar o Isso Mário. mesmo. Eu quero. O Mário quer? Eu quero. Foram Eu as quero é primeiras- super eu quero. importante. Eu quero. E super importante para a intenção comunicativa. Para as crianças que têm muita dificuldade Porque até então na em casa ele fazia comunicação, tudo, geralmente a primeira estratégia que a gente vai ajudar aquela criança a desenvolver, a usar com aquela criança é contato ocular e eu quero, para dar mais intenção comunicativa. Porque o Mário fazia tudo, né? Ele pegava o banco em casa, Super independente, botava né? na frente da geladeira, que é aquela inverter, ele subia, abria a geladeira, ele pegava manteiga, ele pegava uma faca, ele pegava a torradeira, pegava a torrada e Sem botava aqui, precisar tipo, falar nada, sem precisar acessar o e coloca outro. assim, faz pra mim. Ele pegava a frigideira, ele pega o ovo, tipo, eu quero um ovo. Desse jeito. Ele sempre foi. Eu sei onde a minha mãe esconde chocolate em casa, tá, gente? Ele sabe aonde que é. Ele vai, ele pega o banco, puxa, vai no armário, sobe toda lá uma na terceira, estratégia quarta pra chegar. prateleira, atrás do chocolate. Ele é. Desse O jeito. Filipe já não faz esse tipo de coisa. Uhum. Mas o Mário é mais esperto. Ele pega e vai e faz. vai. É isso mesmo. Mas isso para a linguagem é uma coisa aí que para os pais a gente tem que ficar de olho, né? Porque a gente não pode deixar ele se virar sozinho. Porque senão o acesso ele é muito fácil, Não, né? e aí ele vai só se virando sozinho sem e falar. vai restringindo E aí ainda ele mais vai- a troca comunicativa. Aí ele não fala. Aí ele vai regredir na fala. Ao invés de progredir, a gente vai falar assim, nossa, ele pode não falar, mas ele se vira muito bem. Não, mas eu não quero que ele se vire, eu quero que ele fale. Que tem a troca comunicativa. Ele pode fazer isso, tudo bem, mas eu quero que ele fale. Ele pode Uhum. pegar a torradeira, a manteiga, a faca, mas eu quero que ele fale. Mamãe, faz pra mim, Isso, justamente, para ter né? essa Tem que troca, ter uma para daqui a pouco ele tá fazendo continuidade. escolha, né? E conseguir de fato. E o dia que ele for pegar o chocolate lá no seu armário e o chocolate estiver muito longe, ele não estiver alcançando, como é que ele vai fazer para Ele te levanta o mostrar? banco, porque ele descobriu que o banco aumenta. Tá vendo? E aí vai indo para essas questões. Mas uma hora vai travar, ele vai precisar de Uhum. usar ali de um recurso comunicativo para poder, de fato, esclarecer essa mensagem. Então, é por isso que a gente tem que ficar aí de olho Quando nessas começa a ser questões. muito independente em casa, mas ao mesmo tempo não está Uhum. falando. Eu costumo falar que é dificultar o acesso da criança àquilo que ela deseja, mas ao mesmo tempo facilitar a comunicação para que ela alcance aquilo que ela está querendo. É o morde e assopra. Isso mesmo. Eu tô ouvindo vocês conversando e tô rindo aqui comigo Uhum. mesmo, porque então hoje, querendo ou não, eu presenciei uma conquista de linguagem, porque fui levá-los para a escola, né, pela manhã, dando café da manhã para os dois pequenos. Mário, você quer um leite com Toddy? Leite com Toddy? Não. Quero iogurte. E aí, tá vendo? Falou bonitinho. Que ótimo, estamos cheios de conquistas com Exato, os meninos. exato. A cada dia uma coisa diferente. Eu já vi papai, vem cá. Ele já Isso, tem feito já nos bastante, gestos. no gestual. A linguagem Parece ainda. cantando músicas que a gente nunca viu, a gente nunca ensinou. Tá muito- Música de Isso. torcida. É, Ir na frente do elevador pulando, como se estivesse uma torcida. bonitinho, Muito tá vendo? divertido. Então é isso, é propiciar mais troca comunicativa para essas crianças, porque é o que ajuda, de fato, o desenvolvimento da linguagem, da fala, enfim. E aproveitando que a gente estava falando aqui de diversos níveis, né, e de gradações do autismo, nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, que é o que hoje tecnicamente mais correto de se dizer. Uhum. Como que eu vou trabalhar essas diferenças na questão fonoaudióloga, né, de um nível 1, por exemplo, para um nível 3, que é... O que na fono você Exato. característica nível 3, nível 2, nível 1, assim, da maneira mais simples, porque a gente sabe que é muito mais complexo do que só a fono, porque você não é só você, é você, a Vivi e a Karina toda com a uma Vivi. equipe É toda a trabalhando. equipe. Chegar, Mas se a gente até pegar- chegar lá nessa até a intervenção gente pegar ou o transdisciplinar, combo, né? Juntar, né, o psicológico com a ocupacional, com a comportamental e você. Uhum. Mas se a gente fosse falar assim, só da parte da fono, Tá. como você classificaria a criança
nível 3, nível 2, nível 1 de suporte, gente. Não é de gravidade, de suporte. Tá. Então, com a criança nível 1, geralmente são crianças que têm uma facilidade maior no desenvolvimento da fala, né? Então, são crianças que falam, e aí o foco da terapia é deixar essa criança com uma fala funcional. Então, eu vou trabalhar com ela, iniciar uma interação, argumentar, eu vou trabalhar com ela a interpretação dos contextos, eu vou trabalhar com ela a flexibilização ali na linguagem, né? Dá Porque ela bastante. pode ter uma rigidez da fala. Pode. Ela pode falar bem, mas ela Ela pode pode ser querer rígida. conversar só sobre um determinado assunto, né? Só sobre o hiperfoco dela. Ela pode ter uma dificuldade com os pares, né? Que é muito comum. Então, às vezes, a gente tem crianças que falam, que são super desenvoltas aí nessa questão. Até usam palavras, assim, muito refinadas, assim, para a idade. Mas não tem Mas troca que com na o hora, outro. com o par, né? O par ali da mesma idade, não consegue. Isso é muito comum, né? E Então, pode ser um nível 1. Isso, e aí a gente vai trabalhar com essa criança para que ela tenha recursos comunicativos para conseguir, de fato, interagir ali. A criança nível 2 é uma criança que pode ter uma fala, pode ser ecolálica, bastante ecolálica, ela pode ser repetitiva, enfim, mas é uma criança que eu tô ali trabalhando para melhorar essa intenção de linguagem. É uma criança que vai precisar de um suporte maior de elaboração de linguagem, então eu vou ter que Trabalhar palavras e trabalhar frases. Enquanto o outro já às vezes faz algo. Tipo, isso. como se fosse o nível 1 fala algumas frases, sendo Uhum. muito bem sucinto, assim, quase que, tipo. Às vezes é muito Nada objetivo, acadêmico, assim, sendo isso. uma coisa mais. Assim, no nível 1, ela fala e tem frases, comunica e tudo mais, precisa de um plus para fazer uma troca com os pares e Isso. ter uma fala com uma função para poder ter um objetivo na fala. Mas é uma criança que fala e fala frases. Mas Isso. no nível 2 é como se ela já não tivesse tanta facilidade de fala, talvez não chega a falar uma frase, mas ela tem a intenção da fala, mas você vê que já demanda mais e Mais esse precisa suporte de de elaboração e para principalmente em ter troca. sentenças e para conseguir interagir melhor. Geralmente são crianças que têm um tempo de permanência na interação mais curto, então a gente tem que trabalhar para que a gente dê mais possibilidades de tempo mesmo de interação dessa criança com o outro, de ter bastante troca. E na criança, né, de nível de suporte nível 3, a gente vai trabalhar muito com a intenção comunicativa, com os interesses dessas É o não crianças. verbal, É o praticamente. não verbal. Então, muito dentro dos interesses dele, Ou geralmente. até verbal, mas só que sem função nenhuma. Sem função nenhuma. Eu tô falando bobagem. Não, Eu tô muito faladeira hoje. É isso De vez em mesmo. quando a gente recebe umas mensagens assim, é muito boa a entrevista, mas a entrevistadora poderia deixar o entrevistado falar um pouquinho mais. Mas é você, né, Florença? Mas sou assim. eu sou assim. Então, pode ser até uma criança que tá falando. Eu já tive uma criança que cantava o tempo todo, tudo quanto é tipo de música que você imaginava, mas não tinha essa troca, né? E era uma criança de nível de suporte 3, assim. Então, aí trabalhando pra gente ir conseguindo entrar nesse mundinho dela e depois, quando a gente tiver uma boa intenção de comunicação dessa criança, a gente começar a trabalhar aí com a comunicação alternativa. E já que a gente está falando de interação, atuação e intervenção, vamos falar sobre os métodos de intervenção. Porque a gente ouve, porque tem na psicologia, na terapia profissional, tem os métodos comuns, tem o método ABA, tem o método Denver, etc. Na questão da fonoaudiologia, existe algum método específico que seria melhor ou mais adequado, assim, para atuação Sei que especificamente tem a sua especialidade para no intervenção em Denver. crianças com TEA? Isso.
que acontece? Isso é sempre difícil de responder e os pais, principalmente, né, no início ali, próximos ali ao diagnóstico da criança, ficam sempre procurando, né? Porque tem internet e tem Doutor muita Google. gente, isso, e muita coisa ali. Tem o luto, tem o Google. Isso, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente precisa de tomar cuidado com isso para a gente conseguir se acertar e ir caminhando, né? Mas eu penso que a principal coisa que a gente tem que fazer é conhecer essa criança, estruturar um bom planejamento terapêutico para ela. E hoje a gente tem aí as terapias, né? O ABA, o método Denver, enfim. Vai depender de cada característica da sua criança mesmo, de cada dificuldade. Tem crianças que vão muito bem somente com ABA, tem crianças que vão muito bem com Denver, enfim. Geralmente o pessoal fala que o Denver é para crianças menores, o ABA é a continuação do Denver. Isso é real? Isso não é real? Vai depender São coisas diferentes. O Denver é baseado no ABA, né? Só que o Denver tem uma visão mais naturalística, assim. Eu sou certificada no método Denver, eu adoro o Denver, porque o Denver dá muito essa possibilidade pra gente do naturalístico e pensando na pragmática, que é a principal área da linguagem afetada numa criança que é TEA. Quando a gente está nesse ambiente, né, mais naturalístico, a gente favorece muito a pragmática, que é a função da linguagem de verdade. Então, para os pequenininhos, assim, terem a oportunidade de ter essa intervenção naturalística, eu penso que é importante. Tem uma pelo idade menos na minha prática. até quando você... Até os 5. Até os 5 vai... Até os 5 anos de idade. Só para ficar claro, assim, que como leigo, né, logicamente, para o pessoal que está nos assistindo, para não que fique dúvidas, assim, se ficar de qualquer forma, pode deixar no comentário lá que a gente responde, manda para Stephanie. Isso. Mas o que viria a ser, assim, esse ambiente naturalístico, né? Seria um desenvolvimento de linguagem pelo quê? Pelo brincar, deixar a criança ser criança, mas fazer um estímulo. As escolhas dela, os interesses dela, né? Do jeito que aquela criança se motive, né? Então, não adianta eu pegar lá na minha sessão determinado brinquedo, determinada atividade que vai trabalhar isso do cognitivo, que vai ser assim, que vai muito bem estruturada, se eu não consigo a base daquilo dali, que é o interesse, a motivação da criança. Aquilo dali não vai fazer sentido, ou vai ser uma criança que vai demorar mais para aprender, vai ter mais dificuldade, vai gastar mais tempo ali dentro daquela estruturação, se a gente não respeitar os interesses dela, né? Na verdade, o que acontece é sempre brincando de uma forma muito lúdica, e eu pego o meu objetivo, vou trabalhar contato ocular, e aí eu coloco o meu objetivo na brincadeira de interesse, de motivação da criança. E dentro porque a fonoaudiologia, na verdade, ela se insere dentro de uma série de terapias que a criança neuroatípica ela está sujeita, né? A equipe transdisciplinar, eu falo porque o pessoal fala assim, existe muita equipe multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Para um TEA tem que ser transdisciplinar, porque tem que ter uma pessoa ali aonde todas conversam, juntam e traçam como que ela se conecta ali, traçam o melhor objetivo de cada uma para ver a melhor resposta daquela criança. Justamente, é muito importante a gente ter uma equipe que conversa, seja coesa, unida, que converse entre si, esteja ali trabalhando, enfim. Que tem um lá na clínica, acessível. A gente tem essa possibilidade, né? Como lá a gente tem várias especialidades, fono, TEO, psicopedagoga, a gente consegue, inclusive, entrar nas sessões de intervenção das outras colegas, porque ali é onde a gente consegue conversar. Olha, não, mas lá na minha sala ele tá fazendo isso daqui, assim, assim, assado. Olha, eu já tô estimulando isso daqui. Você consegue fazer isso? Não, então eu já vou começar a trabalhar isso. A Vivi sempre tá roubando. Tá sempre roubando, tá sempre roubando. Olha, falei com ela e ela tá concorrendo com a Bia da e-mail, porque ela e a Bia da e-mail estão atrás do Mário. Não, tá sempre querendo roubar. E aí a Bia pega, tira foto, manda pra mim, eu mando pra Vivi. Ela, não, mas eu vou tchau. Mas tem que ser
tem que ter o conjunto. Tem que ter, isso faz junto com total a diferença. neuropediatra, porque a neuropediatra também faz toda a diferença. Justo. Tem que ter, eu falo que tem que ser eu falo que a gente ia montando um time, era só da família, virou uma coisa, depois que os meninos tiveram o diagnóstico. Mas eu falo, eu tenho o meu time, e o meu time, eu confio no meu time. Isso. Eu sempre falei que eu sempre disse, né, que eu nunca iria estudar autismo e eu não queria saber de nada. Eu sou cirurgiã cardiovascular, eu trabalho com terapia intensiva, mas eu não quero saber de estudar. Meu filho tem a médica dele, tem os terapeutas dele. E sem querer, a vida ela tá me mudando, né? me levando para esse lado, onde hoje eu estudo, faço uma pós, eu faço cursos, mas não para tratar meus meninos, nem para intervir em nenhuma atividade deles, porque eles têm as terapeutas dele e a médica dele. Apesar de ser médica, não sou a médica dele, é simplesmente para poder aprender, entender, para poder estar aqui, para poder estar podendo perguntar alguma coisa com uma certa, né, com uma certa ciência daquilo que eu tô perguntando e também para, se por acaso falar alguma coisa, não falar bobagem. Porque, e incorporar aquilo que é mais importante, incorporar esses conhecimentos que você tá tendo na vida dos seus meninos, né? Porque involuntariamente eu vou fazer isso, mas eu não estudo, não faço isso para tratar os meus filhos. Mas muitas famílias não têm essa condição. E aí, justamente, eu queria te fazer essa pergunta. Porque muitas vezes chegou pra gente no nosso canal, no Instagram, aquela família, por exemplo, tem uma mãe, Neves, que não tem terapia nenhuma, não tem condição, a mãe trabalha a madrugada inteira, mas eu tenho o dia todo, tem alguma coisa que eu posso fazer para o meu filho e não sei o quê, tem alguma intervenção que eu posso, ele não fala nada, tem alguma coisa que ela pode começar a ajudar seu filho, falar, mesmo que não seja não seja profissional nem nada, mas assim, tem alguma coisa que aquela mãe pode começar a fazer para estimular aquela criança a começar a interagir? A gente sabe que é um grãozinho de areia, nada, mas que faz diferença, mas que pode fazer diferença para ela. Que estão nessa situação. Então, a internet hoje é um grande aliado, tem muita coisa boa que a gente pode trazer, tem muitos profissionais que estão aí, fazem vídeos curtos com exemplos. Acho que o Dr. Tiago, eu posso citar que ele tem uns vídeos no YouTube, Tiago Castro, Tiago Castro, _ Tiago Castro. Ele tem uma série, depois eu correto. Ele tem uma série de vídeos gratuitos no YouTube. Foi o que eu até falei para essa mãe, falei assim, olha, assista a esses vídeos que você vai entender um pouquinho sobre autismo, tudo muito bem tranquilo, e você vai poder fazer alguma coisa pro seu filho, já que você não conseguir, até você conseguir alguma coisa. Isso. Mas tem gente que também não tem acesso à internet. E aí, o que essa mãe pode fazer? Na verdade, Tô te dando uma bomba. Isso. Então, mas eu já trabalhei com crianças que viviam numa comunidade rural, muito isolada, 90 quilômetros de estrada de terra para se chegar numa cidadezinha bem pequenininha. Mas o que eu passava para elas era justamente essa questão de propiciar para a criança um prazer muito grande na brincadeira, né? Para a gente garantir essa motivação da criança, porque é ali que a criança tem interesse nessa interação. E a troca por si só, ela já é uma troca que vai ajudar. Porque você, mesmo que sem saber o que você está fazendo, você está dando estímulo para essa criança. E eu penso que brincar com essas crianças, trazer... É praticamente voltar ao passado. Vamos brincar. Não às telas, não à TV... Faz toda a diferença. Dá para brincar com pedra e é muito divertido. Eu brinquei com barro. A gente brincava de barro na minha vizinha. A gente fazia comidinha de brincadeira barro. legal. Nadava na enxurrada. Mãe, não conta, né? Mãe nadava, né? A gente esperava chover para ir na rua para nadar na enxurrada. Imagina. Isso é uma coisa impensável hoje em dia. Pois é, mas, a gente quase não vê, né? É muito diferente, né? Depois o interior, né? O interior é diferente. Isso. E as telas não são. E aí, mais alguma coisa que você quer saber?
os prognósticos. Vamos falar dos prognósticos. Eu te peguei. A médio e longo prazo. Sempre Feito, né? Esse plano individual de tratamento aí. A gente pode falar, por exemplo, assim, quando me perguntam assim, e os seus filhos, eles são tranquilos? As pessoas não têm coragem de virar e falar assim, ele é grave? Ele, né, tipo assim, convulsiona? Porque tem ainda o porém de quando a criança tem alguma outra comorbidade. É o TEA com TDAH e às vezes o TOD junto. O trio, eu falo que do trio, na minha opinião, assim, de não especialista, eu acho o TOD bem pesado. O TDAH a gente consegue dar uma controlada. O TEA, com as terapias, a gente consegue resultados sensacionais, mas eu acho assim o TOD deles mais pesado, que é o transtorno opositivo desafiador. Porque você tem uma criança que teoricamente é TEA, ela já tem aquela sua rigidez, às vezes uma dificuldade de fala, ou às vezes até fala. Tem um TDAH ali, né, meio camuflado, ou seja, ela já é um pouco mais agitada. E, além de tudo, ela tem um transtorno positivo desafiador, ou seja, ela vai estar sempre te desafiando, sempre é mais enfrentando. Para estimulação. E aí e se torna tudo muito mais difícil. Ou as crianças que têm crise convulsiva, que têm outra síndrome de West, por exemplo. Isso. Tudo vai depender das comorbidades, da quantidade de... É um conjunto de fatores. Da intenção comunicativa daquela criança, das comorbidades, da família, do quanto de acesso ela tem à terapia, como é da a família em qualidade casa, da terapia, como é o ambiente. Se aquele pai não largou aquela mãe. Tudo isso influencia. É a pergunta que mais a gente vê. E aí, como é que vai ser? Vai falar? Vai dar conta? Vai ser funcional? Eu mesmo perguntei. Não vai falar meu nome não, Esther? Quando a gente vai falar meu nome. Mas tudo depende desse funcionamento. E é claro que ainda tem a própria criança, né? Quais são as potencialidades daquela criança, o que causa mais dificuldade, mas o importante é que, sendo TOD, sendo o que for, acesso à terapia de qualidade e pais presentes. A uma equipe, porque às vezes a gente já teve uma TO em outro local, mas quando a gente tem tudo... Eu falo que assim, eu gosto muito da Laopa porque lá a gente tem a psicóloga, aí a gente pode esquecer da Fabi, que é a psicopedagoga, você que é a Fono, a Karina e a Vivi, que também são as TOs, e a Vivi, que tenta me roubar, né? Dona Vivi, né? Tá sempre aqui na gente, né? E a Vivi, mas realmente é um time. Realmente é uma coisa. Mais do que o local, é a porque conversa. É ali, tá junto, e as ATs, e depois que eles passaram a ficar no período da tarde, lá depois das terapias, lá realmente eles também, acho que também melhoraram muito, também. Isso fez toda a diferença. Fez diferença também, além dos as outras questões que a gente tomou conduta também. Isso, uma somatória de fatores. Eu falei, vou mudar alguma coisa? Não, vou tirar um deles? Não, deixa tudo como que tá ótimo. Mas não é sempre assim, né? Não funciona para todo mundo. Aí, por exemplo, aí pergunta, seu filho, como é que é? Ele é bonzinho, assim, é normalzinho? Se fosse falar assim para mim, o Mário, a princípio, ele era um autista nível 3. Você me pergunta assim hoje, Florence, tô falando Florence, depois eu vou perguntar para a Esther. Tá. Florence, e o Mário? O Mário é nível 3? Ele é o quê? Leve, moderado, ele é grave? Eu não vejo o Mário no 3, mas não vejo ele no 1. Acho que ele tá ali no 2. E o Filipe? O Filipe nunca vi ele no 3. Mas também nunca vi ele no 1. Eu acho que ele tá... Mas também não acho ele 2. Eu acho que ele tá ali no 1,5, por ali. Que ele vai se resolvendo. Isso, como os meninos ainda não estão ali nessa questão, né, da poda neural, então antes tiveram intervenção precoce, é por isso que vai mudando. Por isso que antes eram 3. O Mário 3 não verbal 3 pontos, acabou, não tem o que conversa. Mas hoje eu não vejo ele mais no 3. Mas não vejo ele no 1. Mas tá vendo como isso faz diferença pro prognóstico e intervenção precoce, vocês estarem
abertos ao que a gente está trazendo como equipe para vocês. E tudo que envolve os meninos estarem lá na clínica, né? Porque não é só estar, né? A gente sabe que tem muita coisa por trás de expectativa de vocês, de investimento, enfim, é muita coisa. Então, tudo isso funcionando junto é o que vai dizer pra gente como que vai ser de fato o prognóstico dessa criança. Porque eu posso ter uma criança que é um nível leve, que tem um cognitivo. E pode piorar. E Dependendo do que pode acontece ser que em não casa, seja tão você não funcional, sabe. E dependendo entendeu? de como é a vida em casa. Porque você, muitas vezes, a gente não Sim, consegue. um ambiente. Por mais que vocês tentam destrinchar e puxar a história para saber como é que funciona a casa, muitas vezes vocês não vão conseguir. Às vezes a família não dá abertura e eles Isso. não são abertos a dar as informações que às vezes são fundamentais para que vocês possam traçar um plano de tratamento. E aí, mais adequado para aquela criança. E aí, quando a família não fala, vocês têm que ficar meio que Então tem todo um tentando. manejo que a gente tem que vai, fazer. chama por para trás pra conversar, gente. tenta puxar um pouquinho aqui, um Isso. pouquinho ali. É o que eu É vejo muito isso na mesmo. clínica. A gente não é muito chamado para reunião, graças a Deus, né? Mas assim, Pra mas puxar a orelha, não. as poucas vezes que às vezes eu vou na clínica, porque trabalho, né, gente? A gente vê que a criança vai, faz a terapia e depois de seguida eu vejo, a gente sempre vê vocês chamando, Vivi, você, Aham. fulano, vem aqui agora. Agora é a hora da mãe, a hora da terapia Isso. com a mãe. E na Isso verdade, pra é uma outra vocês? coisa que a gente tem que falar, que muitas vezes a gente sabe que é difícil, né? Rotina, Por enfim, exemplo, eu não pedi, eu não entrei na com fila, trabalho, né? Com tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas o que é importante é a gente, mesmo com todas as dificuldades, participar de fato, estar envolvido no processo. É isso que A faz gente pode não Isso aqui é a uma coisa, diferença. uma palavra importante, né, para acalmar os corações aí de pais, mães e familiares. É um processo. O prognóstico ele pode evoluir, etc, mas leva tempo. É um trabalho de médio e longo prazo para que se chegue a um resultado esperado, né? Não é Não algo é que do dia vai. pra Não é do noite, dia- não é de uma tem- semana pra outra. Tem uma colega que até São comparou. pequenas coisas que Que acontecem, vira e fala assim, assim. nossa, mas o Mário tá ótimo, o Mário tá aqui, e o meu filho não melhora? Mas, poxa, a criança começou o tratamento mais ou menos junto com o Filipe. Ela quer um filho dela, Mário, no tempo de tratamento do Filipe. Não existe. Não existe, cada criança é uma, Não. funciona de uma forma, cada E família, a cada fala não estrutura. nasce da noite pro dia. Não é em um Justamente. ano que vai falar. Uma criança 100% não verbal não fala em um ano. É uma consequência de Você já viu alguma desenvolvimento. criança falar em menos de um ano não verbal? Isso, e é uma consequência, a fala é Eu uma pergunto porque consequência realmente eu não sei, não vejo. muito... Se eu vejo o meu filho, que tem o tempo que tem de terapia, que ele tá na Laopa, Uhum. falando as primeiras frases e as falas, e às vezes a gente sente, né, a força que ele faz para estar falando, imagina, olha quanto tempo ele tá lá, Justamente. e fazendo tudo o que precisa fazer. Fazendo um trabalho Estando de na base. melhor escola Uhum. que tem de Belo Horizonte, inclusiva, que é a EMEI, que é um lugar onde vocês têm as portas abertas para Isso, a gente entrar e consegue para conversar. conversar e ter retorno, Uhum. onde eu converso com a diretora por telefone a hora que eu quiser. Se eu ligar às Uhum. 11 horas da noite, ela me responde, me liga, me manda mensagem, a gente conversa mesmo. A Bia é 100%, assim, muito bacana. Uhum. Mas não é todo mundo que é assim. As escolas não Justamente. estão também preparadas. E aí é uma coisa que traz também muito discussão, muita coisa que a gente tem que pensar e elaborar, porque o ambiente escolar é um ambiente que agora está sendo difícil pra gente, a gente conseguir essa entrada, conversar Mas aqui sobre tem isso. um casal que se não for na força do amor, vai ser na dor do processo. Mas é por isso porque que é tem ser importante assim. A cidade precisa ser estarem inclusiva. participando e conseguir E a gente tá aqui para isso. fazer isso aqui esse para link poder da chegar escola com as terapias, com a família, porque é assim que vai acontecer. e levar informação Mesmo para as pessoas, com dos todos os direitos. percalços aí. que E levar podem os ter. direitos, os deveres, as obrigações, Isso. os planos, tudo que a criança tem. E a gente não falou. A seletividade alimentar. Como Isso. lidar.
Então, a seletividade A gente não alimentar. tem muito isso com o Mário e com o Filipe, não. Não, Mas a de gente jeito tem com o Benício com o Theo e com o Luca, que são os típicos. Então, a seletividade alimentar, a gente precisa aí da ajuda da TO, né? Porque envolve questões de sensibilidade também, e questões da rigidez, né? Então, a gente precisa das psicólogas aí comportamentais também trabalhando com a gente. Eu falo, morro de ódio. Vocês cantaram parabéns pro Filipe. O Mário comeu bolo de cenoura com calda de chocolate. O Mário nunca come bolo lá em casa. Mas Isso. lá na clínica ele comeu bolo. Desse jeito, tava super animado, tirou foto com bolo e tudo mais. E aí, o que acontece? A gente precisa da ajuda dessas outras duas profissionais aí, porque muitas vezes as questões de seletividade alimentar, antes de chegar numa questão específica da fono, ela perpassa por todas essas questões, né? A gente tem aí a hipotonia, né, na fono, que pode prejudicar, na ingestão, né, desse alimento e tudo mais, mas a seletividade alimentar geralmente tem muito a ver com a sensibilidade, né, das texturas dos alimentos e com uma questão, né, de tomar atitude, de provar, de querer Cor, aspecto, isso, né? O visual do alimento Às vezes o visual, a influencia cor. Às vezes a criança nem muito. pegou, mas a cor, o visual. Isso, então a gente precisa sabe? da ajuda dessas duas aí, profissionais, porque elas é que vão dar um rumo melhor aí nesse caminho. Colaborar com nós. Stephanie, nosso tempo, infelizmente, já foi. Teria mais Gente, milhões de perguntas para exato. falar. E eu, palpiteira, tá? Quem Sempre né, tem. vou estar sempre conversando, sempre perguntando. Queria agradecer imensamente a sua disponibilidade, a sua presença. Muito obrigada. Que a informação é isso que é o nosso propósito, montar um time de pessoas interessadas em ajudar. Nós já temos o nosso time, Sim, mas nós a já temos. A gente gente quer ampliar fazer esse cada time para time. pessoas que tenham interesse em colaborar, trazer informação, ajudar a criar uma rede de pessoas que querem ajudar, querem colaborar, estão dispostas a abrir os braços para promover a inclusão das pessoas dentro do espectro autista. Esse na verdade, o nosso objetivo é agregar, por isso que é montando um time agora, ele tem esse objetivo de agregar, porque a gente quer ter uma cidade, uma Belo Horizonte mais inclusa. É o nosso desejo. É a nossa vontade, é a nossa luta, é a Mais nossa inclusiva bandeira. não só para os nossos filhos, não mas é para os nossos todos, filhos, porque né? a gente faz Isso. porque a gente quer melhorar para os nossos filhos, mas que isso reverta para a sociedade, no meio da sociedade. Igual, se precisar brigar com a escola, nós vamos brigar, porque eu não vou ficar pegando meu filho e mudando de escola, porque eu só estou mudando o meu problema de lugar. Porque quem tem que se adaptar ao meu filho é a escola, não eu que vou fazer a mudança, ficar pipocando de um lado para o outro. Não, ela tem que ser. Não só ela, como todas as escolas. Isso é lei. As pessoas precisam entender que existem leis e elas precisam ser cumpridas. E nós estamos abertos a parcerias. Quem tiver interesse é só entrar em contato conosco. Nosso projeto. A Stephanie, o arroba é @equipe_laopa. Ou então vocês podem mandar para a gente que a gente passa o contato. Nós vamos deixar todas as informações depois na descrição do vídeo, o contato da Stephanie. E se você gostou desse vídeo, se interessa pelo conteúdo, dá uma força pra gente, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, que nós vamos continuar trazendo informações de qualidade para vocês, propagando esse conhecimento para que a gente possa tornar não só a nossa cidade, né, mas como o país inteiro, a sociedade, numa sociedade mais inclusiva, mais aberta e que possa acolher aí nossas crianças, independentemente de serem típicas ou atípicas. Para que as crianças parem de ficar guardadas em casa. Exato, não deixe seu filho escondido, deixe ele viver, traga ele. Eu falo que a gente viveu isso, por exemplo, eu pegava, colocava na minha família. Por acaso alguém tem alguma criança que tem um TDAH, algum distúrbio? Nunca aparecia nada. Eis que, de repente, surgem 3 com diagnóstico de TEA. Então, assim, e a gente nunca soube. Mas a gente fez testes, fez tudo nos meninos, mas daí vai lá e fala assim, pode ir embora, Florença, seus filhos são autistas puros. Mas, assim, o que a gente quer é a inclusão, não só para os nossos, mas para todos, e que todos tenham
o que hoje a gente pode dar para os nossos, a gente gostaria de poder estar levando De que para todos todo mundo, pudessem ter ter acesso também as informação de terapias qualidade, e tratamentos. né, os tratamentos que a gente pode fornecer de qualidade para os nossos, a gente gostaria que todos pudessem ter. E para isso a gente precisa de parcerias, então a gente conta com vocês. Tá o like, como o Gustavo disse, o sininho no YouTube, no TikTok, no Instagram, Facebook, nós Todas as estamos lá. nossas redes sociais. Qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente. As respostas, quem geralmente responde sou eu. Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, Verdade, pra gente, pra Stephanie, Eu pode entro também em deixar contato com elas, para as meninas, para elas poderem estar nos respondendo. comentários que responderemos assim que possível, né? Encaminharemos a E resposta. sim, a gente é faladora, sim. A Stephanie, a mamãe é faladeira. A Florenci É isso aí. isso mesmo. Tá certo, pessoal? Foi Muito um obrigado prazer, mais uma muito vez. obrigado. E até o próximo Até episódio. o próximo episódio. Obrigada. Tchau.